voltando para o nosso trabalho, citei para vocês que o item 28 tem uma série de desdobramentos. E eu vou ler para vocês aqui o item que ficou faltando, que é a parte segunda. A primeira que a gente viu é aquelas pessoas que se ocupam única e exclusivamente pela manifestação. Vocês lembram disso? Depois vem uma segunda proposta, daqueles que se convenceram pelo estudo sério do Espiritismo, hein? Tá? Kardec nos diz assim: o que vem no Espiritismo mais do que fatos. A pessoa vem à casa espírita não perceber o fenômeno quando da presença de uma reunião medianímica é natural que se perceba. É natural que se entenda e que se estude que a casa espírita é uma antena transceptora, que há um departamento na instituição capaz de conversar com os espíritos e receber deles orientações. E o Livro dos Médiuns se ocupa certamente disso também. Mas aqui Kardec coloca e aplica uma segunda categoria de espiritistas, o que vem no espiritismo mais do que simplesmente os fatos ali colocados. Compreendem sua parte filosófica, porque o desdobramento da doutrina espírita tem uma série, aliás, o primeiro livro da codificação é um livro da sua segunda edição com 1019 perguntas e respostas. É natural que seja, portanto, nesse processo de questionamento, uma obra de filosofia. Mas Kardec nos diz: compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente. Isto é, estudando o Espiritismo, essa segunda categoria de espiritistas, essa segunda categoria, aqueles de nós nessa segunda categoria, imagina que maravilha, que beleza que é o Espiritismo. Admiram então a moral daí decorrente. Só que tem a bendita da conjunção adversativa. Mas não a praticam. E ele nos diz assim: a influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. A pessoa vem, ouve falar de Jesus, ouve falar da importância de ser bom, de ser paciente, de ser indulgente. Ela ouve sobre as virtudes, concorda com a proposta, porque admira a filosofia espírita, admira a moral, mas insignificante ou nula é a ação desses postulados sobre o seu comportamento. Item 28, parte 2ª do capítulo 3º do Método. Corresponde à primeira parte do Livro dos Médiuns, dito por Kardec. Essa é a segunda categoria. E ele vai mais longe. Não modificam em nada os seus hábitos. A pessoa que é maledicente continua sendo maledicente, aquela que é orgulhosa continua sendo orgulhosa, mas se você a questionar, ou se nós nos questionarmos quando dessa segunda categoria, falaremos maravilhas sobre a doutrina espírita, mostrando-nos que há um distanciamento não teórico, mas prático, entre aquilo que se sabe e aquilo que se faz. E o codificador vai mais longe. Não modificando em nada os seus hábitos, não se privam de um só prazer. É aquela ausência de maturidade onde a gente não conseguiu compreender que existe uma diferença entre fazer-se o que quer e fazer-se o que se necessita que seja feito. Aliás, a maturidade passa por um pouco disso, né? Existem aqueles de nós que depreendemos que há algo que precisamos fazer, mas não podemos. E existem outras coisas que até podemos fazer, mas não nos é possível. O nome disso é maturidade. Nem tudo aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. E nem todas as coisas, eventualmente, que eu devo estão ao meu alcance. Entender a dinâmica disso é ter maturidade para passar pela vida. E isso está muito bem registrado nesse item, porque Kardec diz
que aqueles de nós que nos movimentamos assim, não modificamos os nossos hábitos e não nos privamos de prazeres mundanos. O avarento continua sovina, porque a pessoa acha, né, o avarento ele diz que ele é econômico. É engraçado isso, né? A pessoa diz, não, eu não sou avarento não, eu sou econômico. Há quem faça aquela brincadeira, diz que a pessoa pega um sonrisal, coloca na mão, nada 25 metros e depois quando abre a mão o sonrisal está sequinho, né? Porque ela é mão fechada tão grande, né? A pessoa diz assim, tem ir para falar da gente, né? O espírita parece que tem escorpião no bolso, né? Então, como ele entendeu, caridade eu faço uma prece lá e acabou, virou uma coisa placebo, né? É muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Então, existem necessidades básicas que o ateu, graças a Deus, que comentávamos ontem, às vezes aporta muito mais do que nós que deflagramos uma bandeira de religiosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nos sobra muito, certamente falta para alguém. E a gente tem que ter esse cuidado, porque pensar e viver assim é de verdade ser materialista. Isto é colocar o tesouro das nossas oportunidades ali materializado em coisas materiais, materializado em importâncias, materializado em cenários que estudávamos ontem na 22A do Livro dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Então, todas as vezes que as nossas atitudes são com vistas a coisas, que nós estamos coisificando o nosso comportamento espiritual, é uma atenção muito grande. Daí o livro dizer para nós sobre o avarento, porque é aquele que não faz exatamente economias, mas é aquele que não distribui aquilo que lhe sobra, aquilo que está em excesso. Isso é um problema, porque esse é um comportamento essencialmente material. Inclusive, distribuir o que sabe, porque o conhecimento é um tesouro. Existem situações em cenários profissionais que as pessoas não repartem aquilo que sabem, com medo de perder o emprego. Eu trabalhei com um especialista, né, da área de engenharia de software, ele de São Paulo, mas na época eu estava trabalhando no Rio, e fiz uma viagem para o México a serviço algumas vezes, depois para os Estados Unidos, e conheci um homem brilhante. Àquela época, possuía 68 anos de idade. E ele, com muita experiência em telecomunicação, ele casou, disse que o casamento dele ele registrou numa Super 8. Eu acho que tem alguns de vocês que não sabem nem o que é isso, né? Pois é um tipo de filmagem muito antiga. E ele, quando casou, eu não era nem nascido. Quer dizer, você imagina a experiência que o homem tem. E quando eu percebi que se tratava de uma mosca branca, que a gente costuma chamar isso, né, no ambiente profissional, isto é, um homem muito raro, porque primeiro possuía um perfil pessoal muito singular. Era um senhor que dava vontade de você abraçar e levar para casa. E outra que era um especialista com um nível de conhecimento tão alto e ao mesmo tempo tão raro que lhe conferia essa metáfora de mosca branca. E a companhia que eu trabalhava naquela época e trabalho ainda hoje, contratou os serviços dele, muito especializado. E eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com esse homem. E, obviamente, sendo alguém com conhecimento muito amplo, eu trocava muitas ideias com ele sempre muito brincalhão, mas ao mesmo tempo muito capaz e exigente tecnicamente, me dava calhamaços de 600 a 800 páginas para eu ler no final de semana e para me arguir na segunda-feira sobre o material. E eu, ávido por trocar e adquirir conhecimento, eu aceitava o desafio, ficava ali madrugadas, rachurava os textos, confrontava com outros livros, com especializações que eu havia feito, enfim, e trocava com ele, tentando estabelecer um diálogo meio que de igual para igual, mas que de igual não tinha nada. E lá pelas tantas, os companheiros de profissão, percebendo que existia essa troca, e tudo ele me ensinava. Ele apontava os meus deslizes técnicos, ele me corrigia, ele fazia junto comigo para eu aprender. Então, aquilo que o livro me mostrava, ele tecnicamente aplicava. Por que estou assim comentando? Porque uma vez
Eu saí do meu ambiente de trabalho e fui buscar um cafezinho que ficava no corredor. E o corredor tem um formato de L. Na ponta do L, mais aguda, mais extensa, ficava a máquina de café. E eu passava pelo corredor, e como o corredor provoca ali uma espécie de eco, né? Um transporte da voz, eu percebi que era o Martinho conversando, esse profissional, com outros colegas de trabalho. E um deles falava assim: nossa, eu não sei como é que você pode, porque o Uchoa te enche de pergunta. O meu nome é Marcelo Uchoa, e todo mundo na companhia me chama de Uchoa. O Uchoa te enche de pergunta, tudo que ele te pergunta, você responde, você ensina. Você está dando uma aula de pós-graduação para ele aí de graça. 40 anos de TI, de tecnologia da informação, e você está dando de mão beijada para esse rapaz. Né? Regina conheceu ele também, a gente levou para visitar lá no Cristo Redentor no Rio de Janeiro, junto com um companheiro também do México, a história é comprida. Mas por uma coisa ou por outra, quando eu escutei isso, eu parei no corredor, para que eles não me vissem continuando, sabe? E eventualmente o Martinho me olhasse e produzisse uma resposta acanhada ou diferenciada. E como eu queria recolher, é quase uma fofoquinha, né? Como eu queria recolher a originalidade de sua fala, eu fiquei ali paradinho e escutando o que ele ia dizer. E aí o Martinho deu uma resposta brilhante, que tem tudo a ver com o compartilhamento de informações. Ele disse assim: eu não tenho problema nenhum de transmitir nada do que eu sei para o Uchoa. Aliás, eu não tenho problema nenhum de transmitir nada do que eu sei para ninguém. Porque se o Uchoa, que nasceu muito depois de mim, chegar aonde eu cheguei, é sinal que eu parei. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar com o Uchoa o que eu aprendi. Aliás, eu não tenho problema nenhum de compartilhar nada do que eu sei com ninguém. Porque se o Uchoa, que nasceu muito depois de mim, chegar aonde eu cheguei, é sinal que eu parei. Essa é a forma, esse homem, a despeito de tudo aquilo que ele me ensinou em ciência da computação, esse foi o maior ensinamento de compartilhamento de informação que ele me deu. Porque ele recebia pelo conhecimento especializado diferenciado. Porque à época, quando nós buscamos a presidência da IBM, uma das maiores empresas de software no mundo, ele era um dos 5 especialistas no planeta que tinha a quantidade de informação que eu buscava. Os outros 4 estavam alocados no Canadá, na Índia. E, curiosamente, ele estava alocado numa empresa em São Paulo e foi trazido a peso de ouro. E deu esse tipo de resposta. E isso é uma forma de caridade. É compartilhar o que sabe. Vocês imaginem se um exímio cirurgião não vai passar a sua técnica de cirurgia para outros médicos. Se a transformação, a modificação, o compartilhamento das ideias, hoje no século XXI, do século XX para cá, a gente fala em socialização da informação. A gente socializa tanto que até deforma a informação, né? Chama ela de fake news. Aliás, o nome é muito curioso, porque se é news, não pode ser fake, né? E se é fake, não pode ser news. Porque se o evangelho, o evangelion, as boas são novas, o que é novo, eventualmente, não necessariamente em precisando ser bom, tudo aquilo que se apresenta como novo, na nossa análise, apresentar-se-á também como fake. Quer dizer, é sinal que essa novidade que o mundo do século XXI... Eu não tenho problema nenhum com o WhatsApp. Aliás, eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de ferramenta de rede social. Eu acho que elas são neutras. Eu trabalho com tecnologia há mais de 25 anos, vivo disso. O ponto não é esse. O ponto é entender o uso que a gente faz. Né? Joana de Ângeles, no livro Amor e Imbatível Amor, ela fala que o poder, ela fala sobre o poder e ela faz nos perceber que o poder é neutro.
O poder não é algo ruim e também não é algo bom. A utilização a que se lhe é dada, isto é, a canalização que nós aplicamos, que damos, que estabelecemos para esse poder, é que vai determinar se ele é bom ou se ele é ruim. Em cima disso, um conjunto de outras possibilidades. O dinheiro é ruim? Não sei, né? Como dizem os americanos, depends on. Vai depender, depende. Se você canaliza o dinheiro para coisas boas, ele será bom. Se você canaliza o dinheiro para coisas ruins, ele será maléfico, pernicioso. A humanidade gasta bilhões de dólares por ano com armamentos envolvendo processos de guerra. E o nosso querido professor César Soares dos Reis, a quem eu tenho uma estima, foi um pai para nós também, frequentamos o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Durante muitos anos, fundamos uma web TV naquela instituição, né? Sob a égide dele, presidente dessa instituição. Quando nós estivemos no Maceió, proferindo um trabalho numa web rádio chamada Web Rádio Deus Conosco, em Maceió, nós ajudamos, como minha esposa está fazendo agora, porque aqui se nós somos 50, 80, 100, 30, 20, 10, na internet nós somos muitos. Então o trabalho cria toda uma exponencial em função da sua transmissão. E dividíamos os trabalhos atrás e na frente das câmeras. Por uma coisa ou por outra, o professor César Reis lembrou para nós, quando de sua palestra, a quantidade de dinheiro que a humanidade gasta com guerra. Então é um dinheiro mal baratado, é um dinheiro mal gasto, é o dinheiro construído para defender territórios que são de todos. Porque nós nos separamos em castas, nós nos separamos em países, nos separamos em idiomas. Aliás, quando eu estava na universidade, minha irmã também universitária, ela resolveu estudar inglês, né, e gramática, português e inglês, e eu vi numa pasta transparente dela um livro de Marco Bagno, chamado Preconceito Linguístico. E aquilo me chamou muito a atenção, comprei o livro e resolvi ler a obra. E é impressionante como Marco Bagno, né, douto no assunto, faz-nos refletir como muitos de nós utilizamos o idioma para estabelecer castas, princípios. E lá pela terceira, quarta parte da obra, porque pusera um casal de nordestinos numa imagem clássica, ele cita que aquele senhor e aquela senhora eram os seus pais, dando-nos um entendimento reflexivo de que se o idioma que deveria ser capaz de estabelecer num processo comum as ideias, ele nos distancia uns dos outros, o que fazemos da nossa língua? Porque estabelecemos um certo e um errado, conceituando de forma deformada os princípios da gramática normativa em cima dos valores e poderes da linguística, já que a língua é viva, ela cresce, se modifica e se estabelece porque ela é formada por seres humanos. Porque não sejamos ingênuos, os grandes processos de composição clássica, as grandes regras de harmonia que se estabeleceram por sobre a face da Terra, esses processos, todos eles, sem exceção, surgiram como? Alguém pegou os grandes clássicos da humanidade e escreveu assim, põe aí como nota, como regra de harmonia, não utilize intervalos de quintas sucessivas, que é uma regra de harmonia. Bom, e surgiu essa regra por quê? Porque alguém falou assim, dá uma olhada nessas partituras aqui, ninguém fez, não deve ser bom não, põe aí como regra que vai funcionar. E depois a humanidade visita a época da bossa nova, das chamadas dissonantes, porque os sons antigamente, o conceito de consonante, era tudo aquilo em que a fundamental do tom era a principal, a terça do tom, a sua mediante, a quinta do tom, a sua dominante. Então, por exemplo, um acorde em dó maior precisava, em absoluto, ter a nota dó, já que o acorde é em dó, ter a mediante do tom, que é o mi, que é a terça do tom, e ter a quinta, que é a dominante do tom, que é o sol. Então, todo instrumento capaz, de maneira polifônica, produzir simultaneamente um dó,
um Mi e um Sol, ele terá, por essa consequência de regra harmônica, ele terá um acorde, e o acorde é sempre a multiplicidade de sons, nesse caso em Dó maior. Se eu sou capaz de não de elevar, mas de subtrair meio tom da mediante, eu terei um Dó menor. Se eu for capaz de pegar o Sol e aumentar essa nota Sol em meio tom, eu serei capaz de produzir uma quinta aumentada. E todo o conjunto de regras de harmonia foi então estabelecido nesses princípios. Mas a bossa nova criou compostos que seriam dissonantes, mas na verdade eram compostos harmônicos, usando acordes que eram classificados até então pela música como sendo acordes dissonantes. O que é que estamos querendo dizer com isso? Que criamos regramentos para as coisas, estabelecemos regras para as coisas, mas de verdade o efeito prático pode se apresentar muito distante daquela regra. Então a gente cria clichês, nós criamos processos nas coisas. E junto com aqueles processos, nós escravizamos determinadas situações e circunstâncias, porque enxergamos o mundo, o fato e as coisas em cima de regramentos. Por isso que as leis dos homens são leis mutáveis, porque nós somos pessoas mutáveis. E é importante que se diga assim. Às vezes nós questionamos a um companheiro, mas você mudou de ideia? Que bom que ele mudou de ideia, porque nós somos criaturas perfectíveis. Eu ia dizer isso e você captou, eu acho, né? Eu ia dizer exatamente isso. E ele não é um pensamento nosso, né? Ele é um pensamento de Heráclito de Éfeso, de mais de 500 anos antes de Jesus Cristo. Quando nós, na companhia que trabalhamos, nós assumimos uma posição de governança, de gestão, e nós nos vimos ali à volta com uma equipe de trabalho, e era uma situação que parte daquelas pessoas que nós estávamos recebendo não queriam estar naquele tipo de trabalho. E um e-mail de convite que a gente distribuiu para todo mundo, eu escrevi exatamente esse pensamento, que não é nosso, é de Heráclito de Éfeso, quando ele nos dizia: a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, o ser humano precisa estar flexível para a mudança. É natural que nós mudemos de opinião, porque a gente reflete, a gente pondera. Nós não somos com 40, 50, 60 anos a mesma coisa que éramos com 20, com 30. E, aliás, quem achar que é a mesma coisa, dá uma olhadinha aí, viu? Porque precisa olhar uma coisa. Quando, na nossa profissão, durante um período da nossa história profissional, a gente se especializou em fabricar códigos computacionais, né? Códigos de computadores, e esses códigos nas suas mais variadas linguagens. E existe uma técnica para a fabricação desses códigos que a gente chama de algoritmo. O algoritmo é a forma por sobre o qual o programa vai funcionar. E esse algoritmo ele pode ser escrito com menos ou com mais linhas, a depender da acuidade intelectual do seu analista. Quando o analista ele pensa de forma sintética, pensa rápido, ele acha uma equação muito rápida, ele acha uma forma de resolução de problema muito tenaz, o código então fica muito pequenininho. Quando ele não se exercita muito, ou porque esteja iniciando na profissão, está aprendendo a raciocinar daquela forma, já que são múltiplas as oportunidades de inteligência, o código dele fica grandão. Então é natural que esse especialista ou esse profissional, quando revise o seu programa computacional 10, 15, 20 anos depois, ele olhe para a sua própria obra de arte e diz assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Que bobagem que eu escrevi aqui, olha só a volta que eu estou dando para resolver isso. Isto é um processo de evolução. Isso acontece nos mais variados campos da natureza humana, nos mais variados campos da ciência humana, porque nós somos criaturas perfectíveis. O que é que significa isso? Nós não somos perfeitos. Não é nossa nunca a última palavra.
Citávamos Galileu Galilei. Antes de Galileu Galilei, as verdades eram muito mais proposições ditas por pessoas do que propriamente fatos científicos. Citamos aqui as proposições aristotélico-ptolomaicas, né? Tanto Ptolomeu como Aristóteles, que pregava a ideia de que a Terra era o centro do universo. E hoje, e divagamos um pouco sobre esse assunto, entendemos a grandiosidade das galáxias e que giramos todos em cima de todos, em torno de todos, e que o mapeamento das nossas possibilidades está muito distante daquela visão acanhada, muito embora seja um pródromo do pensamento evolucionista da humanidade, mas comparando os dias de hoje com os movimentos daquela época, estava Aristóteles e Ptolomeu muito acanhados em relação à maneira por sobre a qual a Terra se movimenta. Isto é, nós não temos a última palavra. Quando do invento da penicilina por Fleming, que ficou obcecado por recolher amostras de fungo, contam alguns biógrafos que ele raspava pedaços de mofo das galochas das pessoas. E a humanidade, àquela época, inclusive a comunidade científica, atribuía aquele comportamento dele como um comportamento esquizoide. E, no entanto, foi o pai do antibiótico. Foi através dessas conquistas que entendemos o valor da penicilina, do penicito notatum, né, daquele processo que ele examinou numa cultura de bactérias que tinha algo diferenciado, porque aquela cultura no laboratório ficou exposto ali à umidade, ao calor, um pouquinho parecido com o calor de Palma, sabe? Mas só que ali no laboratório. Isso significando dizer que as nossas possibilidades, os nossos verbos, a nossa forma de pensar e de ver o mundo, ela é evolucionista. Nós não temos a pretensão de ser e de ter a última palavra, nem muito menos a nossa religião. Eu vou separar para vocês aqui um pensamento que nunca é demais trazer. Questão 842 do livro. Eu gosto de citar o livro para, de novo, vocês não acharem que eu tirei. O desdobramento está na minha cabeça, mas o conceitual não me pertence. Questão 842 do Livro dos Espíritos. Por que indício se poderá reconhecer? Aliás, trabalhamos essa questão ontem com os jovens. Poderá se reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão da verdade. Numa discussão teológica, filosófica, é muito comum hoje. Não, a verdade está com o Espiritismo, porque o Espiritismo acredita em reencarnação. Não, a verdade está com o catolicismo. Não, a verdade está com o budismo, que fala sobre a necessidade da alma se desapegar dos bens materiais. Não, mas o Espiritismo também fala sobre isso. E aí o protestante, não, mas é preciso entender a Trindade Universal. Não, mas a Trindade... E aí fica aquela discussão e todo mundo acha que quer ser o dono da verdade. Kardec, no século XIX, entendeu isso e escreveu. Por que indícios? Quais são as pistas, as dicas, os atributos que poderemos reconhecer? Reconhecer aonde? Em quê? Reconhecer em todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser. Não é de ter, é de ser. A expressão da verdade. A que tem o direito de se apresentar como tal. Opa, falou na verdade? Sou eu aí, hein? Está aqui. Dá uma olhada em casa depois, uma relida, questão 842 do Livro dos Espíritos. E a resposta é para a vida toda. A resposta é bem suave. Por que indício se poderá reconhecer? Será aquela doutrina que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Se vocês quiserem ir embora, tomar água ali, super vou entender, tá? Isto é, se você não entendeu, tem o isto é. O isto é está entre vírgulas. É um aposto, lembram? Isto é, ou seja, vou explicar diferente. Isto é,
pela prática da lei de amor na sua maior pureza. Poxa, mas eu te fiz aquilo e é assim que a senhora me trata? Isso é moeda de troca. Isso não é amor. Ô doutor, o senhor está me julgando, eu vou pegar 20 anos de cadeia porque eu matei a minha mulher, mas eu amava ela. Isso somos nós, são frases ditas por nós na sociedade. Na sua maior pureza. Aí tem uma conjunção aditiva, né? Toda conjunção dá ideia de soma, né? Essa aqui, aditiva, da ideia de soma, que é uma coisa, na sua mais ampla aplicação. Aí ficou fácil de entender porque que a bandeira do Espiritismo, o lema do Espiritismo, a palavra mais importante na doutrina espírita é a caridade. Pelas obras vos reconhecereis. Lembra que eu comentei ontem? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Teu trabalho é enorme, isto é, o seu conhecimento é muito grande, mas se o seu deslocamento, a sua ação for nenhuma, um número muito grande, vezes zero, o trabalho é zero. A fé sem obras é morta. Então não adianta ter conhecimento se você não produz resultado com aquilo que você tem. Por isso que é na aplicação, ele diz aqui. Mas ele continua. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Olha, a nossa responsabilidade, porque os nossos familiares, amigos e também inimigos nos perguntarão, mas é isso que é o Espiritismo? E aí talvez por uma questão de equação, de hombridade e de coerência pessoal, digamos, não, isso é o que é o espírita. O Espiritismo não fala bem assim do jeito que eu estou fazendo, não. É o irmão Jacó que a gente citou ontem. E saiba que não reconheço em você nenhuma autoridade para me doutrinar. Ora, não venha me falar de bondade, porque você está muito longe de ser bom. Esse o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito a desunião. A Federação Espírita de Tocantins organiza esse evento. E aí? Nós nos desentendemos uns para com os outros. A gente briga. Eu venho aqui, é fake, né? Finge que estou sorrindo, bonitão ali, todo me querendo, falo das coisas, porque é um personagem, eu posso interpretar um personagem. Falar bem é você desenvolver técnica de oratória, você saber estimular as pessoas, saber quando o outro está lá dormindo, bocejando, prestar atenção no público, se mostrar atencioso, pedir atenção. Isso qualquer pessoa que se dedique a esse mistério logra êxito. O que é importante num trabalho doutrinário é que nós vivamos aquilo que a gente fala. Então, se entre nós não tiver fraternidade genuína, sinceridade, carinho, quando a gente visita um espaço como esse e a gente se sente bem, não sejamos ingênuos, a gente não se sente bem porque a gente ouviu a palestra. A palestra é um processo. A palestra abre a nossa mente, mas é o nosso coração. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não é por muito conhecer Espiritismo. Olha que parece paradoxal o que eu estou dizendo numa federativa estadual. Mas é que a gente se perde. A gente acha que o conhecimento que deveria nos aproximar em fraternidade, ele acaba nos distanciando. Porque nós usamos esse mesmo conhecimento como policiais do Evangelho, apontando os defeitos uns dos outros, pegando querelas emocionais das pessoas. E é curioso, porque psicologicamente a gente só enxerga no outro em cima da lente que nós mesmos possuímos. É uma análise psicológica. E o Espiritismo nos convida. E por fim, para a gente terminar de ler, além de semear a desunião
e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, porque se você tem uma religião que cria um monte de fudunço, porque isso aqui é fudunço, não pode deixar de ser falsa, fake. É a fake news. Eu falo de caridade, mas não faço a caridade. E, além disso, ser perniciosa. Quem achou que era suave, essa é a abordagem do conteúdo. Por uma coisa ou por outra, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso segundo ou terceiro, né? Terceiro, último bloco, porque eu estou olhando para o relógio ali, são 10 para meio-dia, e eu estou vendo que vocês já estão com muitos papeizinhos nas mãos. Se alguém puder me ajudar para recolher os papeizinhos, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos trabalhar perguntas e respostas.